Voltamos, então vamos continuar, né? O assunto que a gente tinha aí começado na aula passada, que é literalmente falando um pouco do Linux. O que eu falei? Falei que o Linux é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É aquele que permite, né, o software, que é a parte que você xinga, né, um conjunto de códigos de aplicação, né, de código-fonte, de instrução de máquina, né, que compõe e que permite a interação da máquina com o usuário. Né, quem fez, quem idealizou, quem começou foi esse cara aqui. Não é que ele fez o Linux, não é que o Linux tem esse nome por causa dele, mas ele foi quem iniciou e escreveu o kernel do Linux, se juntou com mais uma galerinha no projeto GNU e realmente fez o sistema Linux com a ajuda também desse cara aqui, que eles escreveram o Minix ou Unix, que é como se fosse a central de comandos principais assim do Linux, né, que faz comandos de baixo nível com a máquina, tá? De maneira simplificada é isso. Ele é um software livre, ou seja, qualquer pessoa pode baixar sem ter que pagar, né? Você pode usar o sistema operacional sem nenhum problema na sua máquina, né? Isso acarreta, né, várias vantagens. Uma delas é que o software livre leva o sistema a ser modular, que leva a ele ter várias distribuições. Né? E a gente meio que citou algumas distribuições, só que vou fazer um vídeo só para isso, detalhando cada uma delas. Então isso foi da aula passada. Para essa aula, o que eu separei foi mais ou menos vantagens, né, versus desvantagens, né, do Linux. E aqui eu vou fazer um aparato de como se eu dissesse as vantagens do Linux, tá? Em frente às desvantagens do Windows, tá? Para quem fica falando que eu sou fanboy de Windows. Mas o que eu posso falar é que no Linux eu tenho uma maior segurança, tá? Maior segurança que no Windows. Olha aqui, ó. A instalação foi concluída, você precisa reiniciar o computador. Simplesmente a gente vai lá e reinicia. Tá? 2 aulas em uma, galera. Olha aí. Maior segurança, enquanto no Windows eu tenho uma menor segurança. Isso aqui se deve a quê? Simplesmente pelo fator de usabilidade. Literalmente, vai ter uma aulinha que eu também vou falar sobre isso. A quantidade de pessoas, né, que utilizam o Windows é bem maior que utilizam o Linux. Porque até pouco tempo atrás, o Linux ele era meio que feito só para nerd ou para servidores. Então, ele é menos difundido, talvez por ele ser por mais linha de comandos, exigir uma linguagem, acho que técnica, maior. Fora que o Windows, o nosso Bill Gates, né, o nosso grande amigo Bill Gates, teve a sacada aí de ter um sistema operacional fácil, tranquilo, que teve o boom, e aí não é todo mundo que gosta de sair da zona de conforto, então tem muita gente usando o Windows ainda. Se tem mais gente usando o Windows, é lógico que as pessoas de má fé, elas vão onde tem a massa. Então, eles vão investir para que, que o ataque seja maior no Windows, né? Onde tem mais gente. Por isso que, meio que, do Linux ser menos utilizado, entre aspas, bem entre aspas, no quesito pessoa física, né, lhe garante uma maior segurança, né? Porque menos vírus são desenvolvidos pro Linux. Por quê? Porque o público geralmente atingido vai ser menor. Deixa eu só dar Enter aqui, ó. Dar Enter para poder ela reiniciar. Tá? Então tem o fator da segurança. Tem um fator aqui, gente, que não é mais tão determinante hoje em dia, que era a interface gráfica. Tá? A interface gráfica, né, no Linux pro Windows, antigamente eu preferia muito mais o Windows. Tá? Mas com o advento da modularização das várias distribuições, eu vejo que o Linux ele está ganhando, já passou o Windows em interface gráfica. Tem interface gráfica do Linux que é simplesmente linda. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Tem a Elementary também. Elementary. Quem quiser aí olhar, né, essas duas aqui acho que são as mais bonitas. Tem outras também que eu não conheço. Tem uma muito parecida com o Ubuntu, que é o Mint, gente. Mint, sei lá como é que pronuncia isso, que também é baseada em Debian. Vou lembrando, né, das distribuições aos poucos. Mas interface gráfica eu confesso
que pelo menos essas aqui têm se tornado muito bonitas. E até essas básicas aqui, ó, que oferecem outras vantagens, elas têm melhorado bastante. A Ubuntu eu já acho bonito pra caramba, tá? Só para te dizer. Interface gráfica. Outro ponto é que aqui ainda perde, tá? Instalação de programas. Para mim, a instalação de programas, né, quando a gente analisa esses dois caras aqui, o Windows ele termina ganhando, tá? Por quê? Porque por ter mais gente, pessoa física, talvez a maior parte dos programas, que às vezes são voltados para pessoas físicas e não para servidores ou então para controle de alguma coisa, são desenvolvidos para esse cara aqui. Então a compatibilidade dos programas com esse cara aqui, com o Windows, é bem maior que no Linux. Essa situação ela tem se revertido com o tempo, principalmente que eu vejo nessa distribuição aqui. Por isso que eu escolhi a Ubuntu, né? Ou Ubuntu. Mas ainda perde, tá? Vamos supor, tem alguns programas em que só são desenvolvidos para o Windows, né? A maioria dos jogos, por exemplo. A maioria dos jogos são todos desenvolvidos para Windows. Ou então programas de interface gráfica, não, de gráfico, como o pacote Adobe, né? Você não vai encontrar, né, para o Linux. Você vai encontrar outros, mas o pacote Adobe não. Aí você tem que utilizar mão de programas como o Vine, né, que é vinho, né, em inglês, do Linux para poder adaptar, né, alguns programas do Windows para o Linux, né? A maioria também consegue, mas não é a sua totalidade, tá? Mas essa balança vem se equilibrando com o tempo. Outra, né, questão aí é que conhecimento técnico. Querendo ou não, para você instalar programas, que eu considero talvez uma tarefa básica, o Windows ele ainda acaba ganhando do Linux, tá? Por quê? Porque quando eu instalo programas, né, o jeito que eu instalo o programa, eu preciso de um conhecimento, às vezes, técnico um pouco maior, que é literalmente mexer com comandos. Em alguns programas, tá? Não são todos. Então não é que eu estou defendendo o Windows, eu estou simplesmente dando a minha opinião, em que isso também vem melhorando com o tempo, né? Cada dia que passa, né, o Linux ele vem se tornando mais amigável ao usuário, mais palatável, né, até para o usuário mais simples, que não tem tanto conhecimento técnico. Então, essa é a grande vantagem, é que o Linux ele era técnico, né, muito técnico talvez, e aí ele está se aperfeiçoando para se tornar cada vez mais parecido com o Windows em questão de usabilidade, né, para o usuário mais simples, entre aspas, tá? Com menos conhecimento técnico. Mas ele não abre mão do conhecimento técnico. Então, ele está ganhando agora nos dois campos, porque ele está alcançando, né, o Windows nessa parte. Outra vantagem é a questão de ser software livre. Literalmente, né, o software livre garante N vantagens, simplesmente porque você não precisa pagar. Quando você trabalha, vamos supor, numa empresa, as empresas elas vêm tendendo por utilizar o Ubuntu pela segurança, ou Ubuntu não, o Linux em si, pela segurança, por não ter que pagar, né? Isso já facilita, principalmente em órgãos, né, públicos, que você não precisa abrir licitação, pagar, simplesmente você instalando o programa, né? E o usuário sabendo utilizar, você vai ter N vantagens nesse processo, tá? Servidores e configuração, tá? Amplamente melhor trabalhar com o Linux para configurar servidores, tá? Por que, Nasser? Simplesmente pela alta performance que o Linux tem, né? Justamente por ele ter crescido com isso, né? A maioria dos servidores tem uma pesquisa que aponta que assim, 67% dos servidores web são baseados em Unix, né? E 99,4% dos supercomputadores são Linux. 85% dos dispositivos móveis, que são os Androids, são Linux. Então, em servidores, quando você fala servidor,
é difícil você desvencilhar a palavra Linux, tá? Sempre está junto, sempre andam juntos. E a gente aprende, a gente vê isso nas configurações, tá? E também vem se aprimorando cada dia mais. Fechou? E o último ponto que eu destaquei aqui, tá? Seria drivers, né? Para quem não sabe, só deixa eu logar aqui, galera. Opa. Já instalou o nosso Ubuntu, bonitinho. Aí, ó, conforme eu tinha falado, né? Meio que duas aulas em uma aqui, tô cometendo um gafe. Mas deixa ele iniciar. Tá vendo que ele tá com a resolução errada, né? Ele acabou de instalar aqui. Então, para a gente consertar isso aqui, é muito tranquilo. Basta você vir aqui, ó, em dispositivos, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. E aí ele vai instalar, né, como se fosse um driverzinho para poder ele ficar em tela cheia. Aí, ó, VirtualBox, não sei o que, essa versão contém um software de início automático. Gostaria de executá-lo? Executar. E aí ele simplesmente vai instalar, né, ele vai pedir a sua senha. Ele vai instalar, né, os drivers para poder você utilizar, né, o Ubuntu em tela cheia. Fechou? Isso aqui é um procedimento para quem utiliza a máquina virtual, tá, galera? Para quem instala direto no Metal, isso aqui não acontece, não. Mas, enfim, voltando à questão dos drivers. A questão dos drivers é que ainda o Windows ele ganha, tá, em alguns quesitos. Dependendo da distribuição que você escolhe, achar os drivers para o hardware do seu computador às vezes se torna uma tarefa um pouco chata, difícil, tá? Porque, por exemplo, um exemplo que eu consigo citar de maneira mais simplória seria o uso de placa de vídeo, né? Às vezes você quer, né, baixar o software específico da sua placa de vídeo ou do seu drive de vídeo, né? E é um problema para você achar ele dependendo da sua distribuição, tá? Então, achar drivers, programas em geral, né, que para quem não sabe, driver é como se fosse o tradutor do seu hardware para poder ele integrar com a placa-mãe e funcionar tudo perfeito, né, no seu máximo desempenho, né, em questão de hardware. É como se fosse o tradutor de um hardware que você comprou e que você colocou no seu computador, né? Coisa básica para você utilizar o seu computador na melhor performance possível, né, é um pouco mais difícil. Fechou? Então acho que é isso, né? Esses aqui são os principais detalhes, né, que eu poderia esclarecer sobre o Linux. Eu também vou terminar de esclarecer nas próximas aulas. E também vou explicar como é que a gente configura, já que aqui já está prontinho. Beleza, galera? Aí, ó, já instalou, já está no seu, como é que se chama? Já está em tela inteira, já está resolvido. E esse aqui é o nosso Ubuntu, é a interface gráfica do Ubuntu que a gente vai estar trabalhando aí nos próximos dias. Beleza? Valeu demais!